Um presidente, um governo, um país, ele é formado de uma série de coisas curiosas, né? Tem um governo e um país na cabeça do presidente da República, qualquer que seja o presidente. Obviamente nós vamos falar do atual presidente. Mas tem um país e um governo que está na cabeça do presidente. Tem um país e um governo que está nas palavras do presidente. Tem um país e um governo que está na caneta do presidente. E tem o saldo dessa composição toda, né? Então, na cabeça do presidente da República, desse de qualquer outro presidente, sempre eles estão fazendo o melhor governo que o Brasil já teve, e, aliás, em qualquer país do mundo, né? Revolucionário, transformador, inovador, estão mudando o jeito de fazer as coisas, a democracia nunca foi tão sofisticada, as alianças construídas com base sólida, é um negócio assim, o país que está na cabeça dos presidentes é impressionante. Claro, a gente conhece muito pouco esse país da cabeça dos presidentes, porque ele vem na forma de palavras muitas vezes, mas quando eu me refiro às palavras, eu me refiro ao país que eles discursam. E aí é um país em que não entende o que o governo quer fazer, é um país que não ajuda, é um país ou uma estrutura de poder que atrapalha e que ele, portanto, é vítima. É sempre muito assim nas palavras de uma forma geral. E quando você vai ver o país que sai da caneta dos presidentes, é sempre muito parecido com o governo anterior. É muito comum que seja parecido com o governo anterior. Então você pega a caneta do Lula e a caneta do Fernando Henrique, elas eram parecidas. Elas iam na mesma direção. As palavras do Lula e as palavras do Fernando Henrique, completamente diferentes. A exceção é a Dilma, né? Que ela quebrou o Brasil com a caneta dela. E as palavras, o que a gente pode falar das palavras da Dilma? É uma coisa meio complicada, né? Os memes estão aí para contar o que viraram as palavras da Dilma. Quando você pega o país da cabeça do Bolsonaro, a gente sabe muito pouco, né? A gente interpreta porque a gente arranca das palavras dele, mas nas palavras dele está transformando o Brasil, poxa, é um negócio absolutamente inovador, né? Nunca o Brasil viveu essa transformação toda. É uma maneira nova de montar um ministério, é uma maneira nova de se relacionar com as instituições, é uma maneira nova de governar o Brasil e tal. E quando você pega a caneta dele, ele está nomeando para os cargos chaves do governo os velhos de sempre, né? Os velhos conhecidos de sempre. É o apaniguado do Ciro Nogueira, perdão, é o apaniguado do Valdemar Costa Neto, são os caras de sempre, eles se aproximando para tentar montar uma maioria, no velho estilo, na velha matemática. Então o que a gente está vendo no Brasil é uma distância, talvez a maior dos últimos tempos, entre o que fala o presidente da República e o que faz efetivamente o presidente da República. Continua a ter uma dificuldade do governo para conseguir dar a concessão das aposentadorias, a velha dificuldade de sempre, os pequenos empresários com dificuldade para receber seu crédito, o conflito com os outros poderes, como há muito não se via, a briga com os governadores, a base no Congresso tentando ser construída com base no toma lá da cá, e o toma lá da cá dele é diferente do toma lá da cá dos outros, né? Então, o que a gente está vendo nesse governo é um governo de conflito, a começar do conflito entre o que o presidente fala e o que o presidente faz. O governo do presidente Jair Bolsonaro, nas ações, das coisas que ele faz, é muito mais parecido com os governos anteriores do que ele admite, do que ele gostaria que fosse. E ele adoraria que aquilo fosse muito diferente, tanto que ele fala sobre isso o tempo inteiro, no fundo, talvez para se convencer de que ele teria condições de fazer, claro, se a estrutura toda permitisse, se isso tudo fosse possível e tal. E o que a gente enxerga é um governo que vive num conflito. Um conflito entre o que ele é capaz de fazer, com as ferramentas de que ele dispõe da democracia, com aquilo que ele adoraria poder fazer se ele dispusesse de ferramentas que a gente não sabe quais seriam, porque a forma como a estrutura do Brasil é montada, e nós somos um país democrático, não entrega a ele outras alternativas, né?
E aí a gente vê algumas dificuldades do presidente para lidar com essa realidade. A gente olha para as cenas de ontem, né? Veja só, o presidente ontem sobrevoou durante mais de 20 minutos com gasolina oficial, dando tchauzinho para uma turma num ato que não era um ato oficial. Aquilo ali não era... Ele não estava indo visitar um hospital de campanha, né? Ele não estava indo visitar uma obra, ele não estava indo visitar nada. Ele simplesmente estava dando tchauzinho, rodando com gasolina oficial, gastando gasolina do Estado, passeando e dando tchau para as pessoas que estavam lá fazendo uma manifestação. Aí do helicóptero desceu e foi para o cavalo. E ficou andando a cavalo na frente das pessoas, sem máscara, ao arrepio das leis estaduais. É que ninguém tem... Quem é que vai chegar lá e vai falar esteja multado, né? Ninguém chega no presidente, mas o segurança dele com máscara, o outro segurança com máscara, todo mundo com máscara e ele sem máscara, para dar aquela peitada. Que gesto a gente viu do presidente brasileiro em solidariedade ao cabo e ao soldado que fechariam o Supremo Tribunal Federal e que estão com Covid, entendeu? Porque tem militares com Covid, civis com Covid no Brasil inteiro. O Brasil despontando no universo da Covid-19 e no mundo todo. E é um assunto que para o presidente não existe. Existe a gripezinha, que ele não pegou, e existe um troço que os governadores inventaram, que é uma tal de Covid, que só se presta a fechar as economias para prejudicá-lo. Esse é um universo do discurso do presidente da República. Um discurso de confronto, um discurso que não abre espaço para conversa. Então a gente vê cenas que estão sendo patrocinadas por ele, na medida em que ele não a censura. O que a gente viu ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, foi uma cena deplorável, né? Eram manifestantes? Não, eram arruaceiros. Arruaceiros. Milhares e milhares e milhares? Não, centenas e centenas e centenas. Ainda bem, o povo brasileiro é um povo ordeiro. Quando ele saiu às ruas em 2013, saiu por uma necessidade, por um desconforto. Aí sim, milhões e milhões de pessoas. Aí sim, semelhante ao que se viu na Primavera Árabe, mas que não tem nada a ver o que aconteceu ontem aqui com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E já teve gente que se antecipou para misturar uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos Estados Unidos, os negros representam 12% da população. Eles são mais de 26% dos casos de Covid-19. E aí vem aquela história, quer dizer, são os que perdem emprego mais rápido. Então, é a Covid vitimando, é a economia vitimando e a polícia vitimando. Quando vem isso, cria-se um caldo de cultura que lá é latente há muito tempo. Não dá para dizer que essa foi a agenda que se viu ontem aqui no Brasil. Existe uma agenda racial no Brasil, sem dúvida nenhuma. Existe uma discussão racial a ser feita no Brasil, não há a menor dúvida. Ela vem sendo travada. Há muitas conquistas a serem feitas, o debate tem que ser feito, mas já foi feito em outros setores, no campo da educação, das cotas. Não é a discussão que se viu ontem. Ontem não era uma discussão racial e nem uma discussão entre pessoas que apoiam o Bolsonaro e pessoas que são contra o Bolsonaro. Eram arruaceiros, volto a dizer. As cenas de ontem eram cenas de arruaça. Quantas pessoas foram à frente, estiveram à frente do Supremo Tribunal Federal segurando tochas? 150, né, pessoas, 200 pessoas talvez, 80, né? É uma coisa absolutamente insignificante. As cenas vistas do ângulo do helicóptero do presidente, se alguém fizer aquela contabilidade ali, vai encontrar quantas pessoas ali realmente mobilizadas, né, querendo apoiar o governo Bolsonaro. E vem uma discussão que deriva disso tudo, que é o que falta ao governo Bolsonaro para que ele comece a organizar as coisas. É vontade de trabalhar? É medo? Ele está com medo das investigações das fake news? Ele está com medo das investigações da rachadinha? Ele está com uma questão familiar forte que está atrapalhando? Ou ele realmente quer criar um conflito com os outros poderes para tentar ver no que dá, né? Para ver se ele sai maior disso, se ele sai vitorioso, se ele consegue uma carta nova no baralho.
Nós não estamos em 2013, volto a dizer, o Brasil quer se livrar de dois males. O mal da falta de saúde provocada pela Covid-19, um grande medo geral, e o mal da recessão. Quer dizer, a gente não quer morrer de Covid e a gente não quer morrer de falta de alimentos. E nesse ambiente, o que a gente precisa é que os nossos líderes se unam, não num pacto fantasioso que nunca vai acontecer, mas que se unam para tentar organizar o discurso das autoridades para que o Brasil possa andar numa determinada direção. E a gente não vê as coisas sendo facilitadas. É o discurso do ódio que vem sendo inoculado a cada final de semana. A impressão que dá é que o presidente da República investe no final de semana para que sábado e domingo gerem munição para que ele consiga produzir um ambiente de conflito cada vez maior, cada vez maior. A gente vê responsabilidade por parte das outras instituições de uma forma geral, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário de uma forma geral. Agora, aqui e ali é preciso que fique claro para todos nós aqui, que nós estamos vivendo um momento tenso. Não acho que a democracia brasileira está em risco. As instituições brasileiras, elas estão mostrando que têm força, porque estão suportando um momento extremamente tenso. E elas vão sobrevivendo. Quer dizer, as decisões do Supremo Tribunal Federal, em que pese o fato de que há erros de toda parte, de ministros tomando decisões que podem ser consideradas equivocadas, o fato é, o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e a decisão do Supremo Tribunal Federal vale. Ninguém até hoje peitou o Supremo Tribunal Federal e não vai peitar o Supremo Tribunal Federal e não há espaço para peitar o Supremo Tribunal Federal. O presidente pode falar, chega, não teremos um dia como ontem, perdão. Mas o fato é, na prática, não tem havido o confronto institucional. Então as instituições brasileiras têm a solidez necessária, a democracia não está em risco. Agora, o presidente não está facilitando as coisas. Ele fez uma conta, ele precisa de 172 deputados, ele tem o Eduardo Bolsonaro mais 171 deputados. Se ele tiver 172 deputados, o outro lado não chega a 342, impedindo qualquer abertura de processo de impeachment. Feita essa conta e garantindo essa matemática, ele diz, bom, agora eu vou até 2022. Olha que ponto a gente chegou na construção da nossa governabilidade. Um presidente da República que faz uma conta do seguinte, eu preciso ter 172 deputados na Câmara dos Deputados para poder tocar a minha vida. Será que essa é a matemática que a gente precisa? Não é uma matemática de uma proposta de um conjunto de reformas, de transformações, de convidar os outros líderes de poderes para poder conversar e conduzir? Não é, infelizmente, o que a gente tem visto. Então, voltando ao ponto inicial, existe um governo que está na cabeça do presidente, é um governo absolutamente revolucionário e inovador. Existe um presidente que está nas palavras, existe um governo que está nas palavras do presidente, que é um governo que não tem o apoio das outras instituições e ele só conta com ele mesmo. E existe um presidente, um governo da caneta do presidente, que tem recorrido aos recursos mais tradicionais do toma lá da cá, e com as figuras mais conhecidas, notórias do mundo dos cargos públicos, que são os senhores Valdemar Costa Neto, os senhores Ciro Nogueira, Marcos Pereira e Companhia Limitada. É com essa turma que o presidente está querendo fazer um governo revolucionário e vencer as adversidades. Vamos acompanhar isso de perto, mas quanto mais o tempo passa, mais o governo Bolsonaro vai ficando parecido com aquilo que ele considera de mais lamentável dos governos anteriores.